Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Programa feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo sempre grandes entrevistas para você, entrevistas relevantes para falar sobre o nosso dia a dia do nosso estado, do nosso país. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, valorizando, obviamente, que estamos no mês das mulheres. A gente está prezando por trazer convidadas do sexo feminino de várias áreas e hoje tem uma área fundamental para o funcionamento e para o bom funcionamento da nossa sociedade, que é a segurança pública. Hoje no Contestando a gente tem o prazer de receber a Major da Polícia Militar do Estado de Goiás, Dirlene Seixas Santana. Boa noite, Major. Seja bem-vinda ao Contestando. Muito obrigado por atender nosso convite. Eu sei da agenda extensa e complicada e do tanto que a Polícia Militar trabalha e se esforça no nosso estado, então me sinto muito honrado em tê-la aqui representando essa gloriosa instituição. Boa noite, eu que agradeço o convite, poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho que a Polícia Militar faz, voltado para essas mulheres, né, que estão ali em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência. Então eu que agradeço a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos falar bastante nessa próxima área, nessa próxima hora, sobre o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar e mais especificamente sobre o Batalhão Maria da Penha. Você vai saber muito hoje, tirar as suas dúvidas e, obviamente, aprender um pouco mais sobre assunto que é fundamental para a nossa sociedade. Comigo, como sempre, meus amigos, comentaristas, companheiros, Dr. Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Daniel, uma grande satisfação, o reencontro, nosso competente âncora, né, doutor Geraldo? Uma boa noite, Major, uma grande satisfação conhecê-la. E já me antecipei aqui e cumprimento mais uma vez carinhosamente meu amigo, doutor Geraldo. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio. Muito obrigado por estar aqui conosco para falar desse assunto tão relevante que é a Lei Maria da Penha. É isso, vamos falar um pouquinho sobre a carreira da Major Dirlene Seixas Santana, que tem um sobrenome muito bonito, que inclusive é o meu sobrenome também, apesar de não sermos parentes, me honra muito. Concurso de Direito pela Universidade Católica de Goiás, formação de oficiais pela Academia da Polícia Militar de Goiás da turma de 2007 e especialização em Gestão e Segurança Pública pela CEGESP. Tanto eu quanto o Dr. Caio aqui tivemos o prazer também de estudar na PUC Goiás, o Dr. Geraldo também, então somos todos aqui egressos da PUC Goiás. Queria saber um pouquinho da escolha do curso de Direito e depois dessa missão, porque eu não chamo de profissão, chamo de missão, de entrar para os quadros da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, inclusive esse ano minha turma de Direito está fazendo 20 anos de conclusão, né, de formatura. O pessoal está até organizando aí uma confraternização para a gente reencontrar esse pessoal. Mas formou muito jovem, né? Não parece ter 20 anos de formatura. Então, eu escolhi Direito na época, né, terceiro ano, enfim, aquela época de vestibular, aquela dúvida de tudo, aí vou fazer Direito, que pelo menos a gente pensa ali durante o curso. Eu não tinha muita certeza, mas enfim. E gostei muito da área, uma área que você tem um vasto conhecimento, né, que você consegue visualizar o funcionamento, né, do Estado em si, você consegue ter ali essa questão da legislação, e aí, enfim, você consegue visualizar várias áreas a partir dali, né, da Faculdade de Direito. E assim que eu terminei o curso de Direito, eu passei no concurso da Polícia Militar. Na época foi o primeiro concurso para bacharel em Direito, né, onde ali solicitava que o candidato fosse bacharel em Direito para, né, entrar como oficial, aluno oficial da Polícia Militar. Passei ali 2 anos na academia, estudando na academia, nesse curso de formação, que é um curso pesado. São 2 anos ali, que a gente fala ali naquela lida ali, né, longe de casa, apesar que é aqui em Goiânia mesmo, mas você passa muito tempo mais lá do que em casa, porque é um curso realmente muito puxado e te prepara, realmente tem que te preparar para essa atividade. E aí trabalhei um tempo na operacionalidade, trabalhei em colégio militar, também fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Militar. Na época da pandemia, trabalhava no Centro de Assistência Social, então a gente teve a condição de fazer o amparo social de todos ali nossos militares que passaram pela Covid. E
antes de assumir o batalhão, estava no subcomando do batalhão Anhanguera, que é ali o batalhão que cuida da região sul de Goiânia, setor de Jardim Goiás, setor oeste, Bueno. E aí assumi o comando do batalhão Maria da Penha em agosto de 2023. E até então estou lá desempenhando as atividades. É um batalhão pioneiro no Brasil, né? É o primeiro batalhão de polícia militar destinado exclusivamente ao atendimento das mulheres vítimas de violência. Então a gente tem essa questão de ser a vitrine, né, para os outros estados que vieram depois com a criação de batalhão. É um batalhão pesado, porque a gente lida com as mazelas, né, com as vulnerabilidades dessas mulheres, que ali naquela questão familiar onde deveria ali reinar o respeito, o amor, ali estão passando por esse momento. Mas é muito gratificante também, porque a gente consegue também acolher essas mulheres e ser ali uma esperança para elas, até de mudança ali de vida e de situação que elas estão passando. É isso, nossa convidada está com vocês. Não tem como a gente não destacar, né, o trabalho que é a Polícia Militar, e eu destaco aqui ainda de maneira muito especial o trabalho do nosso governador, do nosso chefe de Estado, Ronaldo Caiado. Ele tem uma sensibilidade e os números da segurança pública traduzem esse olhar atento que ele tem tido em relação à segurança pública. Espero que sirva de vitrine e que outros estados consigam avançar de igual modo. Falava aqui nos bastidores, doutor Geraldo, doutor Daniel com a Major, né, de que alguns números preocupam e até as informações que ela nos traz, que nós falaremos mais adiante, são informações que contrariam até o nosso entendimento numa leitura fria do que a gente vê a mídia publicizar, né, os veículos de comunicação publicizar. Então, mais uma vez, meus parabéns. Obrigada. E meus parabéns a todos aqueles que são os responsáveis pela segurança pública, que em cumprimento na pessoa do nosso governador. Inclusive foi no mandato, né, do nosso governador, doutor Ronaldo Caiado, que foi a criação do Batalhão Maria da Penha, né, em 2020. Sim. Fiz esse paralelo para poder... Com certeza o Estado que hoje tem a melhor segurança pública do país, muito em virtude do trabalho feito pelo governador Ronaldo Caiado desde que assumiu, e o que escuto e aqui traduzo para o telespectador de servidores públicos que dedicam as suas vidas às forças de segurança pública do estado de Goiás, é que eles reconhecem essa valorização e reconhecem como que a polícia mudou, principalmente com a chegada do governador e principalmente com relação ao respeito com que ele sempre tratou a segurança pública no estado de Goiás. Então os números mostram isso, mas eu tenho uma relação próxima a pessoas que trabalham e que lidam na segurança pública e que passam isso. Olha, o respeito que o governador e a seriedade com que ele encara a segurança pública no estado de Goiás é o que faz com que a gente se sinta valorizado, é o que faz com que a gente possa trabalhar e melhorar e fazer com que isso chegue ao cidadão, que eu acho que é o que todos nós sentimos aqui. Daniel, eu não trabalho para o Estado, eu não sou comissionado, não tenho razão nenhuma para elogiar quando não mereço elogio e tenho por dever criticar quando é objeto do meu dever também tecer as críticas. Mas o que a gente vê em relação à segurança pública, e eu falo porque eu sou advogado e advogado atuante, nós temos um escritório que tem, para nossa felicidade, um volume considerável de demandas, então eu vez ou outra, eu tenho que estar em delegacia, eu tenho que estar nos batalhões de polícia militar tratando de direitos, reservas, prerrogativas dos meus constituintes. E o que a gente vê hoje dentro do sistema de segurança pública são profissionais atuando. A gente chegava em delegacia não poucas vezes, você tinha dificuldade para ser atendido. E essa era uma lamentável verdade, que a gente tinha dificuldade para poder fazer um registro de uma ocorrência. Quando era atendido, ainda tinha uma resistência que tentava a todo cuidado, a todo momento, não fazer o registro para diminuir o número de trabalho. Então, até para quando você era atendido, para que você conseguisse evoluir com o seu atendimento, você encontrava uma resistência. Quadro que a segurança mudou e demonstra que as pessoas fazem hoje e fazem de maneira diferente. A gente vê o brilho no olhar, a gente vê a forma com que as pessoas têm atuado hoje. Não é só em razão da atividade, do compromisso que firmam perante a sociedade através do concurso público, mas também através de uma responsabilidade, e essa provocação, essa conscientização passa muito pelo seu gestor. Eu queria acrescentar aqui 2 pontos que para mim são os mais importantes. Como eu trabalho no judiciário,
a gente recebe processo nos gabinetes todos os dias, a gente sabe aquilo que está acontecendo de criminalidade dentro da sociedade goianiense especificamente, né? Assim, recebe do estado inteiro, mas a gente percebe aqui em Goiânia o aumento de crimes cometidos contra as mulheres depois da pandemia, né? Tem estudos sobre isso, tem tese de doutorado, tem uma série de trabalhos explicando exatamente, não só pelo convívio, tal, que foi forçado e tal, mas realmente aumentou, triplicou, quadruplicou o número de ocorrências. A gente passou a receber muito mais processos de lesão corporal, injúria, ameaça, violação do domicílio, por aí vai. E, além disso, o trabalho que está sendo desenvolvido pelo batalhão, que para mim é o ponto mais importante, é que ele está fazendo um serviço de direitos humanos às vítimas. Porque o que a gente vê, e a gente sabe, também não quero ser hipócrita, né? Mas toda vez que acontece alguma coisa com um réu, que acontece alguma coisa com o acusado, o indiciado, não sei o quê, vem o pessoal dos direitos humanos, que tudo bem, acho que é válido, né? Ele tem que ter os direitos dele preservados, né? Os direitos que estão lá reservados no Código de Processo Penal, né? Na Constituição. Agora, não são poucos programas que olham para a vítima, né? Então, aquela mulher perdeu o marido, foi registrar uma ocorrência de homicídio, você imagina que situação, ela dentro da delegacia, totalmente abalada, ainda tem que passar por isso e tudo. Então eu fico imaginando, não é? É bom que tenha programas assim, até mais programas, outros crimes, né? Acabei de falar do homicídio, outros programas que acolham as vítimas. É interessante que eu coloquei uma visão minha particular, com os olhos de cidadão e principalmente voltado para a comunicação, que é aquilo que eu lido todos os dias. Dr. Caio, uma visão do advogado, que muitas vezes precisa do serviço. Dr. Geraldo, uma visão do judiciário. Mas eu queria saber da visão que mais importa, que é a visão de quem está lá na linha de frente. Como que a senhora vê esse trabalho que vem sendo realizado no estado de Goiás nos últimos anos aí, com a melhoria das nossas forças de segurança pública e com esse número que é expressivo realmente, de ser considerado não só por Goiás, mas nos números e pelos outros estados do Brasil como a segurança referência do país. Quando a gente tem liberdade para trabalhar, e aí essa liberdade com responsabilidade, o serviço flui, né? Então é isso que o nosso governador sempre deixou claro. E isso não só para os comandantes, né, para a alta direção da Polícia Militar, mas sempre que ele está ali no meio da tropa. Então ele sempre deixou claro para a gente, olha, eu confio no trabalho de vocês, e ele sempre frisou que nós temos uma corregedoria forte para aqueles casos, né, que eles cabem, mas que ele confia no trabalho. Então ele deixa que a gente vai exercer a atividade no qual fomos preparados para exercer. Então isso dá ali aquela confiança passa, então vamos realmente fazer para retribuir essa confiança. Então é um trabalho, e a gente também fora o suporte, né? A gente tem hoje viaturas que estão adequadas para o trabalho, um armamento adequado para o trabalho, a própria rede hoje, as forças de segurança hoje estão unidas, né, para poder trabalhar. Então eu chego numa delegacia, o policial militar logo prontamente atendido ali, e aí tem essa fluidez, vai para o ML também, ele tem aquela agilidade para atendimento. Então hoje as forças de segurança também, a gente tem uma parceria muito forte, então isso também fortalece o trabalho, né, porque ele não faz só para um, para outro, né, porque são vários filhos ali da segurança pública. Então isso mostra para a gente e dá vontade mesmo de você retribuir principalmente essa confiança que ele deposita na nossa instituição e mostrar os resultados, mostrar o trabalho e realmente mostrar, né, como Goiás está lá na frente na questão de segurança, educação, de pioneirismo, de criação de unidades, enfim. Daniel, vamos deixar uma ponta solta de um assunto que eu até comecei e depois ele acabou sendo reforçado involuntariamente pelo Dr. Geraldo e que foi objeto da minha conversa pré-facial com a Major. O Dr. Geraldo falava há pouco, né, de que os números de violência doméstica após a pandemia, talvez pela restrição, né, as pessoas ficaram mais confinadas e etc. E também pelos abalos que isso trouxe, de ordem psíquica, né, e outras, acabou agravando o número de violência. E esses números são corroborados
pelos próprios dados do Sistema Nacional de Segurança Pública, que trazem números de que a violência doméstica hoje encontra números maiores. Inclusive, 2024 ela alcançou o número recorde. 2023 ficou menor que 2024, ou seja, nós estamos em números trabalhando na contramão do que a gente gostaria enquanto uma sociedade evoluída. Mas aí fica a dúvida, que era o que a gente falava, né, Major? Esses números crescem em razão, de fato, do número da violência ter escalado exponencialmente, ou as pessoas continuam, a violência sempre foi grande, e o que nós estamos tendo agora, doutor Geraldo, é um maior número de denúncias. As pessoas agora estão tornando público a existência desse crime. Aí nós precisamos entender da Major, né, Daniel? Acho que o grande desafio é esse, saber se, de fato, nós estamos tendo uma escalada no número de violência, ou se nós estamos tendo agora é uma divulgação ou uma busca consciente dessas vítimas. Isso. A violência contra a mulher, ela vem desde os homens das cavernas, né? Se a gente pegar lá aqueles desenhos, a gente vê lá, tem a foto, né? Puxando a mulher ali pelo cabelo, enfim. Então, a violência contra a mulher, ela sempre existiu na nossa sociedade, não só aqui no nosso país, não só no nosso estado, mas no mundo, né? A gente, quando fala em violência doméstica, não é uma coisa que acontece apenas no Brasil, é um contexto mundial essa questão da violência doméstica. O que acontece? A mulher passou a ter coragem de denunciar. Por isso que a gente trabalha com essa questão do aumento. Claro que ali a pandemia, né, teve toda essa questão do confinamento, a gente teve, né, que realmente conviver ali, as pessoas tiveram que conviver ali mais, mas a mulher começou a enxergar que ela tem amparo. E isso veio devagar ali desde a criação da Lei Maria da Penha, porque a gente sabe que antes da Lei Maria da Penha a mulher era primeiro desencorajada a denunciar, a própria equipe policial militar que ia atender, ela falava, a senhora tem certeza que vai denunciar, depois a senhora vai voltar para casa, enfim, na delegacia a mesma forma, e era isso que acontecia, a mulher denunciava a sua violência, ela voltava antes, o agressor já estava em casa, né, porque ele não tinha flagrante de alguns crimes, ele ia responder ali, era o pequeno potencial ofensivo no TCO, e aquela violência toda acabava numa cesta básica, assim, de uma forma bem simples ali. E hoje não, assim, com a Lei Maria da Penha, e assim, depois da lei e ainda com o tempo dela se estabelecer, de realmente o Estado entender a necessidade de dar ali tudo que ela falou, então vamos criar essa base para que isso aconteça, veio, né, a lei agora faz 18 anos, a gente fala que fez apenas 18 anos, porque mas mesmo assim a gente já tem avanço. Então hoje a mulher, a gente tem realmente um número maior de denúncias desses crimes, que são injúria, violação de domicílio, ameaças, enfim, calúnias, esses crimes que são violências contra as mulheres. Agressão, né? Até agressão, lesão corporal, temos sim. Mas por quê? Porque hoje a mulher já não está mais aceitando essas violências caladas. Por quê? Porque ela tem apoio, ela tem aonde se apoiar. Porque antes ela não tinha nenhum apoio. E hoje ela tem a polícia militar, que após a denúncia, eu vou fazer um acompanhamento próximo a essa mulher, eu vou à casa dessa mulher, levar acolhimento para ela, mas também levar a segurança que ela precisa. E nessa visita que a gente faz, que é a missão do Batalhão Maria da Penha, eu mostro para ela que ela não está só, e mostro principalmente para o agressor que essa mulher não está sozinha. Quando ela vai ser atendida, ela tem uma delegacia própria, com uma delegada que vai ali atender ela e conseguir entender o que ela está passando. Se necessário passar por ML, ela vai ter uma sala lilás separada, preparada para esse atendimento. Nós temos agora, hoje mesmo, acontecendo aqui na Assembleia, o evento do Goiás Social, que é um programa do governo do estado, onde tem vários programas e alguns específicos para essas mulheres que sofreram violência, como o Goiás por Elas, o aluguel social também tem uma parte destinada às mulheres que sofreram violência, e todos esses outros programas, elas têm prioridades também. Então hoje a mulher, após essa denúncia, ela tem coragem, e principalmente porque quando e esse aí é outro eixo de atuação do batalhão, nas nossas ações educativas, a gente incentiva essa mulher. Porque a mulher que denuncia suas violências, dificilmente ela vai ser vítima de feminicídio, que é o que nossos números mostram. O Batalhão Maria da Penha não tem, no nosso histórico de 4 anos de batalhão, nenhuma mulher que nós acompanhamos foi vítima de feminicídio. Então isso mostra que esse trabalho realmente, ele surte o efeito. Ano passado tivemos, infelizmente, 56 feminicídios. Mas desses 56, 92%, 93% não tinham medidas protetivas.
Então, a medida protetiva realmente faz a diferença. Então, hoje a gente vê esse número, esse aumento, mais numa leitura de que as mulheres estão denunciando do que a violência aumentou. Porque a gente sabe que as violências sempre aconteceram, dificilmente essa geração que nós estamos, essa violência vai acabar. A gente tem que trabalhar com a educação dessas gerações, das crianças, porque hoje a gente sabe, o homem ainda tem, né? Alguns homens ainda têm esse olhar de propriedade, de patriarcado, e vão continuar. Não vai ser o aumento da pena, porque nós tivemos o aumento da pena do feminicídio e não fez diferença, né? Já está valendo e a gente continua tendo feminicídio. Feminicídio é um crime que a gente não consegue evitar se não for por essa prevenção de denúncia. Então, a gente faz essa leitura desse aumento por esse lado. E essa questão da educação é crucial, né? A criança que nasce, que cresce nesse lar de violência... Ela vai replicar. Ela tem boas condições ou indícios de que isso vai se replicar ao longo da sua vida adulta. Nós vamos até abordar isso um pouquinho mais à frente, mas eu queria, para a gente trazer ao telespectador a informação mais destrinchada, digamos assim, que a senhora pudesse falar para a gente do que se trata o Batalhão Maria da Penha, qual que é a estrutura, como ter acesso, quais são os casos em que a pessoa deve procurar o Batalhão Maria da Penha, quais são aqueles que porventura devem procurar outras áreas da Polícia Militar do Estado, porque como é um batalhão novo, né, a senhora mesmo falou que ele é de 2020, criado por iniciativa no estado de Goiás de maneira pioneira, muitas pessoas ainda desconhecem. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o batalhão em si. O Batalhão Maria da Penha, o foco nosso de atuação é o acompanhamento das mulheres que têm medidas protetivas, para que essas medidas protetivas realmente não seja ali só uma decisão judicial, realmente faça diferença. Então, a mulher, quando ela sofre algum tipo de violência, ela vai acionar a Polícia Militar. Nesse acionamento, não é o batalhão que vai fazer esse atendimento, então vai ser uma viatura diária, né, que vai fazer esse atendimento, mas todo policial militar hoje, ele tem essa qualificação para poder fazer esse atendimento. Então, a mulher sofreu qualquer tipo de violência, ela faz a denúncia dessa violência, seja para a Polícia Militar ou diretamente na DEAN, ou até mesmo através do próprio Judiciário, ou do Ministério Público, da Defensoria Pública, e essa mulher recebe ali do Judiciário uma decisão que é a sua medida protetiva, colocando ali o afastamento desse agressor. Aí entra o Batalhão Maria da Penha, a gente entra no sentido de fazer valer realmente esse afastamento do agressor. Nós vamos acompanhar essa mulher para garantir, né, ali, que esse agressor ele saia do lar quando tem o afastamento do lar, que ele não entre em contato. A gente orienta essa vítima sobre o que é a medida, o que é o cumprimento e o descumprimento, que descumprimento dessa medida é crime. Então, a gente faz um acompanhamento próximo a essa mulher. Nós somos o órgão que vai até a casa da mulher. Então, nós estamos lá com ela, conversando, sabendo o que está acontecendo, se o agressor está mandando mensagem, se ele está passando na porta. Como ela tem os nossos contatos, ela entra em contato diretamente com a gente. A gente aproveita para falar do aplicativo Mulher Segura, caso ele tenha qualquer problema, ela pode entrar em contato. Então, o batalhão lida com a questão da violência doméstica. Então, aquela mulher que sofreu a violência doméstica, que solicitou uma medida protetiva, ela vai ser acompanhada pelo batalhão. Importante frisar que esse serviço não é apenas em Goiânia. O batalhão a gente cuida somente, né, de Goiânia, mas nós temos patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar, nos 246 municípios. Então, hoje, onde a mulher tem uma medida protetiva, ela vai ter atendimento especializado Maria da Penha. Os batalhões, né, do interior do estado, eles têm viaturas que ano passado nós fizemos curso para qualificar esse efetivo, foram quase 200 policiais qualificados. Então, tem essas viaturas que vão também fazer esse atendimento. Então, a mulher lá em Poço, ela sofreu uma violência, ela denunciou essa violência e ela tem uma medida protetiva, ela vai ser atendida lá por uma patrulha também. O Major trouxe um fato que pode até causar uma certa dúvida, para mim causou. Esse acompanhamento é feito com mulheres que têm medida protetiva. Mulheres com medida protetiva. Mulheres que não possuem a medida protetiva, mas porventura estão sob ameaça ou se sintam de alguma forma ameaçadas.
essas mulheres que estão aí sofrendo, né, violência, mas que ainda não se encorajaram a denunciar, aí entra a nossa parte educacional do batalhão, onde a gente vai tentar ali conversar com essa mulher, através, a gente faz palestras em empresas, escolas, condomínios, aonde chamar o batalhão vai até lá, a gente vai explicar, mostrar. Muitas mulheres hoje ainda não sabem os tipos de violências que existem, os homens também não. A gente escuta muito, mas ele nunca me bateu. Mas existem outros tipos de violência, então a gente vai explicar para essa mulher, vamos mostrar os canais de acionamento, como que ela vai acionar, vamos explicar os programas sociais que existem para amparar essa mulher. Então essas mulheres que ainda não denunciaram essas violências, elas entram na nossa atividade nessa parte educativa, onde a gente vai tentar, de alguma forma, convencer essa mulher a denunciar. Inclusive, Daniel, eu queria aproveitar aqui para elogiar o nosso legislativo. Eu acho que quando acontece, é bom que a gente frise, né? Foi criado um artigo dentro da Lei Maria da Penha, que é o artigo 24A, que é descumprir medida protetiva. Esse artigo, eu falo porque a gente recebe muito lá no Tribunal de Justiça também casos dessa natureza, não tem choro nem vela. Se você já foi intimado de uma medida protetiva, não pode chegar a 100, 200, 300 metros, não pode ir no trabalho, não pode nem mandar mensagem no celular, no WhatsApp, a gente sabe, né, aplicativo. Nem Pix, não. Aí começa a mandar áudio, né? Às vezes começa assim, volta pra mim, não sei o quê. Aí ela não responde, aí já começa. Você vai conversar comigo? Não, vou aí, te enche de porrada. Aí já começa, né? Então o que acontece? É flagrante delito, vai preso na hora, o índice de soltura em habeas corpus é muito pequeno, porque é só se for um caso assim muito extraordinário, o cara vacilou, passou de moto, sei lá, fez alguma coisa errada, assim, mas muito pequena, mas 90% fica preso, entendeu? Por quê? Porque a medida protetiva está funcionando. Então, a partir do momento que ele foi intimado, ele tem que ficar quieto, porque ele já tem um processo criminal, se teve uma medida protetiva, ele já está respondendo por uma lesão corporal, uma ameaça, alguma coisa. Está em liberdade, né? Até porque, se ele é primário, bons antecedentes e tal, às vezes é preso em flagrante, mas é solto em HC, já está respondendo o processo, já tem a medida protetiva. O que a gente aconselha? Cumpre. Que é outro crime, né? É mais um processo. Aí ele, exatamente, aí agora ele vai responder por um segundo processo, preso em flagrante, não vai ser solto, o índice de soltura é baixíssimo, entendeu? Complica a vida dele toda. Então, assim, é uma coisa que nesse ponto tem sido muito efetivo. E aí eu queria elogiar o serviço do batalhão também, aproveitar que a gente recebe lá nos processos que a gente analisa, os ofícios, memorandos, os documentos que o batalhão produz, por exemplo. A vítima tem uma medida protetiva, já se passaram 6 meses, o Ministério Público pede para intimar. Quem vai lá? O batalhão. O batalhão vai na casa, pergunta, ainda é necessário, ele está te procurando, teve algum problema, aconteceu alguma coisa e tal. E isso é muito importante. Esse acompanhamento é muito importante. Tem casos que a própria vítima fala, não preciso mais da protetiva. Ele voltou para a cidade da mãe dele, ele foi para não sei o que, né, a gente resolveu e tal. Ele vai responder o processo, aquele inicial, né, em liberdade, tranquilo e tal, mas as coisas se acalmam. E aí o batalhão faz esse serviço de documentar isso no processo. O doutor Geraldo está falando sobre a lei e os avanços da lei. Eu queria, então, entrar na questão da cultura. E aí, obviamente, que a gente tem aqui uma visão muito embasada de quem trabalha no dia a dia da justiça, mas eu queria saber também da questão do trabalho da segurança pública com relação à cultura machista. Ela ainda prejudica a aplicação dessa lei? Ainda é um entrave que a sociedade enfrenta? A gente tem que discutir mais isso? Tem, como a gente teve 56 feminicídios no ano passado. E foram 56 ações de homens que não aceitaram ou o fim do relacionamento, um problema ou outro, mas que o machismo ali foi maior. Por quê? Porque a mulher falou um não, falou alguma coisa e ele não aceitou. Então a gente tem aí, assim, a gente não fala em erradicar a violência contra a mulher, que a gente sabe que a gente está bem longe disso acontecer, mas a gente fala de diminuir essa questão do machismo na nossa sociedade. E a gente vê o machismo em todos os lugares, né? E principalmente dentro das residências.
Então, assim, por isso que a gente fala nas ações educativas voltadas para as escolas também. Porque hoje o problema da violência doméstica, ele deixou há muito tempo de ser um problema exclusivo das forças de segurança. Não é a polícia militar que vai resolver, não é com o meu patrulhamento, com abordar, não é nesse foco que a gente vai resolver a violência doméstica, não é a ação isolada da delegacia da mulher, não são as forças de segurança, é a sociedade. Aí quando a gente fala de sociedade, a gente fala também da saúde, dar condições, né, para essa mulher ter um tratamento psicológico, para tirar ali aquela dependência psicológica daquele agressor. Uma escola onde esses filhos, né, eles possam ter uma educação e aquilo que ele viu em casa, ele não replicar, né, não ver como aquilo ali como normal. Tanto para o filho homem, quanto para a mulher irem aceitar. A filha mulher vai falar, não, mas minha mãe sempre aceitou e minha avó aceitou, eu vou continuar aceitando. Ou o filho vai replicar aquilo que ele viu em casa. Então, toda essa questão da violência doméstica é o machismo na nossa sociedade, onde esses homens veem essas mulheres como propriedade. E a partir do momento que aquela propriedade é minha e ela falou não, seja de qualquer forma, ele não vai aceitar, porque se é propriedade, ela tem que fazer, né, segundo o entendimento deles, o que é melhor para ele, o que ele determina. Então, enquanto a gente ainda tiver essa visão, assim, essa violência vai continuar, por isso que a gente não vê, assim, sumir a violência doméstica, não ter mais a violência doméstica, porque é uma difícil. A gente vem de uma sociedade onde o homem, né, sempre esteve à frente, onde foi sempre o chefe da casa, e a mulher sempre naquela função de submissa àquele homem. Então, assim, a gente tem que mudar, já tem muita coisa mudando, as mulheres ocupando os espaços de poder, isso faz total diferença na sociedade, principalmente para mostrar para aquelas mulheres que a mulher pode também chegar, né, onde ela quiser, enfim. Mas a questão do machismo é o que impera quando a gente fala em violência doméstica. Daniel. Doutor Caio. Nós falamos dois aspectos extremamente relevantes. O primeiro, cultural, e o segundo, histórico. A Constituição de 1932, promulgada pelo governo então Getúlio Vargas, que teve consideráveis reformas, é um marco muito importante para a conquista das mulheres. Até a Constituição de 1932, as mulheres não podiam ter direito a voto, trabalho e exercer cargos públicos, sejam eles de natureza legislativa ou executiva. Então, a gente está falando de algo que data de menos de 100 anos, para que você veja o quanto é recente essas mudanças na nossa sociedade. E a gente teve outro momento da nossa história que foi determinante para que a gente pudesse ter uma ressignificação do papel da mulher ou da importância da mulher na sociedade, que foi quando, em 1976, se minha memória não me trai, houve um feminicídio, um crime que ficou nacionalmente conhecido, que é o crime que foi praticado por aquele playboy Doca Street, muito bem conhecido, que era o tal de Fernando, conhecido pela família como Fernandoca, por isso Doca Street, que matou a modelo mineira Ângela Diniz. Então esse crime acabou tendo uma repercussão e influenciando uma marcha para que novamente as mulheres pudessem reivindicar seu direito. Acho que foi a primeira vez que a sociedade se organizou, pelo menos a sociedade feminina se organizou para reivindicar, que foi a famosa Marcha do Batom, né? E nós tivemos uma mudança novamente considerável diante desse episódio, desse fatídico acontecido, porque quando ele foi levado a júri, foi levado a júri por duas oportunidades, na primeira em 1976, ele teve uma condenação de 2 anos. E aqui eu chamo até a atenção do nosso telespectador para que a gente observe qual foi a linha de defesa traçada pelos seus patronos, que foi a legítima defesa da honra. Veja, a vítima, a vida tinha valor de importância menor do que a honra do agressor. Então ele matou em defesa da honra, como se aquilo fosse suficiente a justificar um crime dessa barbaridade. E a gente tinha essas teses que vinham emplacando na sociedade até então. Então, depois dessa movimentação, articulou-se e teve um novo julgamento no ano que eu nascia, que era 1981. Em 1981, ele já sofreu uma condenação de 15 anos. Então, nós tivemos uma movimentação, uma articulação das mulheres buscando. Agora, não mais só direitos políticos, não mais só inserção na sociedade, mas a sua integridade, a manutenção da sua integridade física. E aí, mais adiante, né, através da Lei 11.340, uma das leis consideradas mais revolucionárias no mundo, parece-me que na linha de leis, a terceira mais admirada,
acho que nós perdemos para Chile e um outro país que minha memória não me permite lembrar, na questão técnica da lei. Lei de proteção à mulher é a terceira linha, a terceira lei mais completa ou mais ampla nesse sentido. Então, nós estamos falando de uma lei que também data de 2006. Tudo muito recente esses avanços. E claro que a gente percebe, a sociedade evoluiu de maneira rápida, mas ainda há muito a se fazer e a gente precisa trabalhar essa questão, principalmente na minha ótica, nas escolas. Então, se a gente está falando da lei, eu queria saber, e sem desmerecer a importância que o Dr. Caio levantou, da Major Dirlene, se ela enxerga ainda brechas, falhas na Lei Maria da Penha. Recentemente o STF estendeu a lei aos casais homoafetivos do sexo masculino e às mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, nos termos do voto do relator. Como a senhora vê a lei atual? Está completando quase 20 anos, né? Completa 19 anos. 19 anos Ela esse ano. em agosto faz 19, ano que vem faz 20 anos. Faz 20 anos. Então, como é que a senhora vê? A lei é um avanço, né? A gente tem que começar daí, que essa lei realmente foi um marco. E hoje, se a gente pegar o cenário, alguns julgados do STF, ele tem cada vez mais aprimorado. Por exemplo, a gente já tem situação que, julgado do STF, primeiro que não tem mais prazo. Então, porque antes se limitava, né? Dava 180 dias, né? Ou 120, um prazo determinado, já se findava. Hoje não, ele não tem prazo até que tenha outra decisão judicial. Isso pra gente é bom, porque a mulher vai continuar tendo esse acompanhamento, ela vai continuar, né, segura ali, toda aquela situação. E aí vem de um julgado. A questão também da mulher agora, se a gente for pegar o agressor em flagrante, descumprir na medida na casa dela, mesmo que ela fale agora, não, mas eu que deixei, ainda continua, ainda configura o crime. Então, na verdade, a lei ela é muito boa. O que falta ainda é implementar algumas situações. Por exemplo, a gente ainda tem muita dificuldade de abrigamento, né? Essas mulheres sofrem violência. Eu preciso colocar essa mulher em algum lugar que ela não tem condição de ficar onde ela está, para que ela possa se organizar, ser uma casa de passagem, ou um abrigo ali provisório. Então, a gente ainda sofre muito com essa questão do abrigamento. Hoje, as prefeituras já começaram a fazer parte desse sistema, assim, então, a lei em si, para a gente, ela é uma lei completa. Ela realmente mostra o que a gente tem que fazer, divide as obrigações, isso é fundamental. Divide, né, aí a parte da lei que todo mundo teve essa visão, que não é só as forças de segurança. Então, a lei, ela realmente, para a gente, ela é completa. Falta, na verdade, implementar algumas situações ainda que ainda não estão 100% de funcionamento. Principalmente hoje a gente vê a questão do abrigamento, essas questões. Mas a lei em si, ela tem toda a possibilidade de amparar essa mulher de todas as maneiras nessa questão da violência. Doutor Geraldo, sua análise sobre a Lei Maria da Penha. Inclusive, só referendando, né? A lei cria juizado especial para tratamento desse tipo de crime, né? Nas cidades que não tem, aí eles podem ser feitos na própria justiça comum. Então, a facilidade hoje com o processo totalmente digitalizado, né? A gente não usa mais processo em papel, já tem aí uns 5 anos. Então, esse boletim, ele é enviado para o judiciário rapidamente, se ela solicita a medida protetiva na delegacia, já vai para o juiz, ele defere rapidamente, é coisa assim de 24 horas. Menos. Hoje a gente tem casos, né, de medidas protetivas saindo em 3, 4, 5 horas aqui em Goiânia. É para ser feito no mesmo dia. Né? É então, muito assim, sério. É muito rápido. Né? Então, ela, a partir do momento que recebe a medida protetiva do judiciário, já passa a fazer parte do acompanhamento feito pelo batalhão. E aí, a gente vê que alguns órgãos, algumas pessoas até... políticos, órgãos da iniciativa privada mesmo, né, instituições sem fins lucrativos, vão tentar ajudar de alguma forma. Né? Você tem o aluguel social e tal. Porque o que acontece? Ela não pode voltar para casa porque a casa é do agressor. Ela não quer, mesmo que ela tem direito sobre a casa, mas ela não quer. E aí ela tem filhos menores, né? E aí quem que vai amparar essa mulher? Como é que ela vai sobreviver? Que dinheiro que ela vai ter para manter essa família e o local que ela vai poder ficar.
né? Eu acho que é isso aí que agora que é o mais importante. Mas em matéria de processualização da lei e efetivo exercício da lei, eu acho que o Estado de Goiás é revolucionário. Já vou fazer uma pergunta que é um pouco mais delicada, já peço desculpas. A senhora é uma mulher, trabalhando num batalhão de defesa da mulher. O machismo também impacta na senhora? Sim. No momento, não só no momento em que a senhora tem que estar atuando na defesa dessa mulher, às vezes contra o companheiro, por ser mulher, a senhora se sente menos respeitada? Não, com relação ao agressor, não, porque ele é grande quando ele está lá com ela, né? Quando a gente chega, e aí ele já, mesmo sendo... Primeiro que as nossas equipes, a gente não vai só a policial feminina, né? Nossa equipe é sempre uma policial feminina e um policial masculino. Então a gente sempre vai, né? Nunca vai só uma mulher. Mas sempre que a gente chega, a gente se impõe para ele. Alguns, né, querem... mas a gente já fala, não, meu filho, aqui é outra história. Então eles sempre murcham, né? Eles sempre recuam ali. A gente enfrenta o machismo, na verdade, em outras situações também. Mas, assim, em relação ao agressor, não, porque ele vê que aí chegou a força, né? O braço armado do Estado e, se necessário, a gente vai agir ali de qualquer forma. Então, eles são covardes, né, na verdade. Ele é muito... quando ele está sozinho ali com aquela mulher que está em situação menor que ele. Mas aí, quando a gente chega, ele já desce o tom ali. Em quais situações que o machismo impacta no seu trabalho? Olha, vou nem falar. Mais fácil. Não me coloque na saia justa. Não me coloque. À vontade, senhora. É a questão ainda da mulher se colocar, né? A gente tem que ocupar espaços ainda. Dentro da minha instituição também, a gente está nesse processo de avanço, da mulher realmente ocupar os espaços. Nós temos condição de estar à frente de unidades, não só relacionadas à questão Maria da Penha. Hoje nós já temos uma major que assumiu hoje uma companhia independente, vai assumir a cidade de Nerópolis. Temos uma que comanda uma companhia em Trindade. Então, assim, as mulheres estão avançando e a gente está mostrando que realmente a gente tem essa capacidade. Mas é um caminho difícil, principalmente as que vieram antes, né? As policiais, por exemplo, as primeiras turmas, as mulheres tiveram que cortar o cabelo, um corte baixinho, só podia usar um esmalte claro. Então a gente nota ali que aquela... Então, assim, as nossas pioneiras, né, as que fizeram o caminho para a gente passar, sofreram mais. E a gente ainda tem essa questão ainda. A gente tem uma resistência dessa pauta ainda. Porque nós lidamos, nosso público interno, 90% são homens, né? Nós somos, por enquanto, ainda somos 10% dentro da corporação. Mas a gente está avançando e mostrando que realmente a policial, não só a policial, mas a mulher tem a capacidade, né, de mostrar, apesar de toda a dificuldade, que nós somos, né? Eu sou a comandante, mas eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a filha, eu tenho que cuidar da minha casa também, tenho que cuidar de mim. Então, assim, muitas tarefas que nós temos. Isso empata, né? A gente sempre vê aquela charge, né? Que o homem vai correr com a mulher, o homem tem um caminho livre, a mulher tem ali os obstáculos, a casa, o filho. Então a gente nem enfrenta isso, mas a gente está conseguindo. Daniel, eu vou dizer aqui, e acho que com pouca chance de errar, de que dentro da Polícia Militar o machismo ainda tem as raízes mais fortes. Porque nós estamos falando, o corpo militar, ele naturalmente ele é machista. Ele é composto na sua estrutura por a maioria de homens. E de homens, e a gente fala, os traços militares, eles têm algumas características, que é a força, que é a truculência, e não estou dizendo que isso seja defeito, mas estou dizendo que o crescimento da mulher dentro de um ambiente desse, naturalmente, ele tende a ser mais dificultoso. É mais difícil de que um homem criado nesse meio, com esse perfil, seja chefiado por uma mulher. Eu não sei se a major discordaria, mas acredito que pelo perfil humano seja mais difícil esse homem aceitar a ordem de uma mulher. Então, claro, quando a mulher vence, que eu vejo ela chefiar um batalhão de polícia, que ela traz o caso de que em determinada cidade uma mulher é comandante de batalhão de polícia, e eu acho que essa mulher é 2 vezes, 3 vezes mais vitoriosa do que o homem que lá estivesse. Não porque ele não seria merecedor, mas ela enfrentou caminhos mais duros, mais severos e obstáculos que certamente ele não enfrentaria. Infelizmente, é natural
um reflexo natural de uma sociedade machista. Como todos os outros campos da nossa sociedade que ainda tem que evoluir. Eu costumo dizer que a primeira vez que eu consegui compreender um pouco melhor o que era o impacto do machismo, eu tenho 2 irmãs, foi ainda criança em casa, no momento onde uma delas precisou trocar de roupa para sair à rua, e ali eu passei para que ninguém mexesse com ela. Isso foi nos anos 80, então a sociedade ainda era um pouco pior do que o que é hoje. E a partir daquele momento eu consegui compreender, para uma criança, isso é difícil compreensão, mas que ela não tinha o mesmo direito de andar na rua que eu tinha. E aí já é um impacto grande numa sociedade. Esse mês, a gente está fazendo, o mês de março, mês das mulheres, a gente está fazendo uns cards todos os dias do batalhão para colocar ali na nossa rede social do batalhão, né? Batalhão Maria da Penha, igual nosso Instagram. E aí nós estamos colocando um card assim, celebrar mulheres que inspiram outras mulheres. E aí estamos colocando ali, comandante-geral do Bombeiro, comandante-geral da Polícia Militar do DF é uma mulher. Nós temos a Major Joyce, uma major aviadora, que foi a primeira a assumir um comando de uma unidade da FAB. Tivemos uma comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, que foi comandante por 8 anos naquela instituição. Então, nós estamos colocando essas mulheres ali, né, nesses cards, intercalando entre as nossas policiais e essas mulheres de destaque, para mostrar realmente para as mulheres que a gente tem também essa capacidade. E isso realmente inspira as outras mulheres. Louvável, parabéns pela iniciativa. Que tenhamos mais iniciativas como essa, né? Que somente porque a tendência é que no futuro a gente possa, sim, viver numa sociedade um pouco mais igual. Mas, Daniel, no meu escritório eu estou achando que daqui a pouco de homem só fico só o número de mulheres, a capacidade da mulher, o cuidado, o esmero da mulher, o que merece. Mas no direito a gente já vê isso, né? Eu, quando dava aula na faculdade, na graduação, mais da metade da turma já era de mulheres. E aí vai tomando espaço, né? E tá certo. E elas têm se destacado. Eu digo assim, tu falo brincando, nosso escritório acho que se divide bem, nós temos colegas, tanto homens, mulheres brilhantes, mas o número de mulheres que tem surpreendido positivamente, eu digo, na parte técnica, é muito bom. E a gente comemora isso com tanta alegria, né? Quando a gente vê uma mulher que... Porque é naturalmente mais difícil. A gente está falando de nós, homens, saindo cedo de casa com dever de garantir proteção e de garantir a manutenção da família, né? E essas mulheres não, elas saem com todos esses deveres, mais cuidar do filho, mais cuidar do marido, mais cuidar do pai. Eu falo muito isso no batalhão, né? Porque lá nós temos homens e mulheres. Eu falo, olha, as meninas quando saíram de casa hoje para o serviço, elas deixaram lá o filho, organizou o que vai almoçar, o que vai levar de lanche, fez a tarefa. Vocês só vestiram a farda e saíram. Então, assim, a gente tem um obstáculo, né, maior, porque nós temos a obrigação. Não que isso seja uma obrigação ruim, né? A gente faz com todo prazer, com todo amor, mas nós temos ali uma etapa a mais, um trabalho a mais para... não é uma obrigação que é ruim, é o reconhecimento e a estrutura. A ausência do reconhecimento que é triste, né? Que é triste. Que, como eu disse, que isso aumente. Major, a gente está caminhando para o fim, mas eu queria falar sobre um tema que tem sido muito recorrente, muitas pessoas ainda desconhecem, que é a violência patrimonial. Queria que o senhor nos explicasse o que é a violência patrimonial, como que a pessoa pode identificar se porventura está passando por esse tipo de situação. A gente, quando fala violência patrimonial, é sempre aquela situação que vem a destruir ou vem a causar algum prejuízo de alguma forma. Então, assim, a gente sempre trabalha com exemplo para ficar mais claro, principalmente quando a gente está, né, mostrando ali nas nossas atividades. O celular que quebrou, a roupa que rasgou, a gente tem caso, vai lá e destrói todas as roupas, destrói os perfumes. A mulher tem lá um salão, né, ou tem seu instrumento de trabalho. Esse agressor vai lá, quebra todo o salão onde que ela faz a renda dela, quebra seu material de trabalho. Então, assim, que vai causar algum prejuízo financeiro, assim, entre outros, né, psicológicos, enfim, mas vai causar ali naquela mulher alguns outros prejuízos, e aí, nesse caso, principalmente, esse financeiro. Então, assim, ele não quer que a mulher, eu vi no seu celular, quebrou o celular. Então, eu não quero que você converse com mais ninguém, estraga o celular, né? Então, assim, além dessa violência também, como eu disse, psicológica, ele está causando algum dano patrimonial dessa mulher.
ele está causando ali, a gente vê também em redes sociais, no sentido assim, o trabalho da mulher, ela tem ali um Instagram onde ela faz ali, a renda dela, o meio de sustentar é aquele Instagram. Ele vai lá e consegue, de alguma forma, fazer com que bloqueie aquele, fica denunciando, aí o Instagram dela sai do ar, enfim, ou é bloqueado. Então, sempre que causa algum prejuízo financeiro para essa mulher. E a gente sempre vê casos assim, é destruir o material de trabalho, é destruir o salão, enfim, o que ela tem. As roupas pessoais, eles fazem muito isso. Queimar as roupas, rasgar, as maquiagens. Então, assim, são itens, são coisas que têm valor sentimental, mas também valor pecuniário, e eles fazem essa destruição como forma de atingir também essas mulheres. E claro, a gente tem outros tipos que a gente, claro que aí vai depender da decisão, da visão do juiz que vai analisar o caso, mas a gente vê transferências de alguma forma de bens para que aquela mulher ali seja de alguma forma prejudicada, enfim, sempre que tem alguma questão financeira envolvida, a gente pode ali ver uma violência financeira, e aí os advogados aqui podem me complementar, mas a gente sempre vê essa questão e acontece muito, muito. A gente pode encarar, então, às vezes, o companheiro que proíbe a mulher de trabalhar, ou que proíbe ela de trabalhar durante um período que não acha conveniente, o horário, ou a forma, ou proíbe ela de trabalhar com alguma atividade que ele não considera que seja digna, isso também seria pode ser considerado. E também aquela mulher que trabalha e que ele faz a gestão do dinheiro dela, não deixa que ela faça a gestão do dinheiro dela também, que ela não tem essa autonomia do trabalho, né, do lucro ali, do trabalho dela, pode ser considerado também. Nessas situações dele não deixar ela trabalhar, eu acho que vai encaixar mais, aí de novo os advogados, a gente acha que encaixa mais nessa questão de uma questão psicológica, porque assim, sempre vai ter ali uma ameaça, né? Não, se você for trabalhar, a gente vai terminar, a gente vai separar, enfim, mas pode também estar ligada à questão da violência patrimonial também. A ideia é deixar a vítima, né? Que às vezes nem percebe que está sendo vítima, às vezes, né? Com o tempo é que ela vai perceber, mas deixar ela totalmente dependente dele, né? E do dinheiro dele, da renda dele. Então, né, ele vai forçando para que ela fique precisando dele sempre, né? E aí, quando ela tenta essa liberdade financeira, ele bloqueia. Nós tivemos 2 casos famosos recentemente, né? 2 artistas conhecidas nacionalmente, que noticiaram terem sido vítimas desse tipo de crime, onde o marido administravam seu patrimônio, administrava o seu recurso e faziam delas dependentes. E a Lei Maria da Penha, ela traz um rol, até tentei lembrar aqui de maneira rápida, mas não logrei êxito, os tipos de violência, psíquica, moral, sexual, a patrimonial. E a então a gente física, não está falando só daquela mulher que ela por vezes é agredida, ou por vezes ela é ofendida, injuriada, etc. Estamos falando daquela mulher que de alguma forma se sente constrangida pelo seu companheiro. Olha, eu não posso sair com tal roupa. Existe um assédio, existe um constrangimento moral. Olha, você não pode sair com tal pessoa. Você não pode fazer determinadas coisas, você não pode frequentar determinados ambientes. Então, o tipo de violência, ele tem uma amplitude muito grande. E a mulher, assim, acho que a Major, tem muito mais propriedade para dizer sobre isso do que eu, mas essas violências, elas, via de regra, elas têm uma escalada. Ela começa com um puxão de braço que você não respondeu ou que você entendeu como algo recorrido, com aquela roupa que ele cortou porque não quer que você saia de saia justa. Então, há uma sinalização e essa sinalização acaba ganhando uma escalada que em determinado momento você vai se sentir vítima de um crime que você não tem como mais julgar natural ou agir com omissão, né, com inércia. Então, a mulher tem que se posicionar antes de que isso aconteça, né? Sim, porque assim, a gente sempre fala, o feminicídio, ele nunca é a primeira violência que essa mulher sofre. Sempre é a escalada de violência, que vai começar lá com a voz alterada, com alguma situação ali de constrangimento e vai tendo essa escalada. Mesmo nos casos que assim, a gente pega aquelas situações que matou a mulher e se suicidou e a gente não tem como, né?
E a família sempre fala, nossa, mas a gente nunca viu, né? Eu acho que eles nunca tinham problema. Mas para chegar ali onde chegou nessa situação desse crime, ele tem que ter ali já um histórico, alguma coisa ali entre o casal. Então, nunca é. O feminicídio é sempre crescente. Então, assim, a mulher tem que identificar logo e já, tipo, estou num relacionamento, percebi alguma coisa, vou já ficar atenta. E aí, se isso for uma repetição, se isso começar a realmente incomodar muito, ela tem que já se posicionar. E uma questão, Daniel, assim, agora fazendo a defesa dos homens, não porque deva ser feita, mas tem muita mulher também desequilibrada e que imputa falsos crimes a homens também. Então o homem tem que também conhecer sua companheira. Então, olha, eu estou diante de uma mulher que não merece minha confiança, eu tenho que me afastar. Porque a gente percebe alguns casos, na sociedade, a gente já deu conta de alguns fatos, eu já advoguei num caso onde ele era perseguido e ela construía prova de que era vítima. Então, assim, é um desafio. Ele estava numa situação muito mais difícil, a situação dele é muito mais delicada. E a dúvida pesa muito contra ele, né? Inclusive, ele teve, durante um momento, uma medida protetiva decretada. A gente teve que demonstrar a verdade dos fatos para que aquilo pudesse ser revertido. Então, o homem e a mulher têm que conhecer bem seu companheiro e, percebendo que o ambiente não é saudável, que aquela relação não vai dar bons frutos, afastar-se, né? Exatamente. A gente fala também, quando falam das violências, num relacionamento existe também a violência sexual, né? Porque isso é uma que causa espanto em muitas mulheres. Não, mas tem, a mulher não quer participar de tal prática, a mulher não quer visualizar tal coisa, a mulher não quer, e a partir do momento que aquela mulher falou não, ou ele obriga ela a usar tal método, ou não deixa que ela use tal método contraceptivo, ou preservativo, enfim, existe dentro de um relacionamento a possibilidade de se ter violências sexuais. Então, ali é também passíveis, mas eu sou casada com... Não, mas a partir do momento que você não falou não para qualquer prática que ele ali é uma violência sexual e é passível realmente de denúncia. Acho que o mais importante é que, apesar de existirem, sim, casos onde a lei é mal utilizada, ou então casos em que essa violência acaba se invertendo. São exceções. São exceções e que isso não sirva para desmotivar as mulheres que estão sofrendo alguma violência a denunciar. Vocês estão vendo no programa aqui que existe todo um aparato do Estado preparado para te receber, não só no Batalhão Maria da Penha, mas no acompanhamento psicológico. A Major falou aqui sobre o Goiás Social, que trabalha com mulheres também que são vítimas dessas violências. E visando isso, Major, para a gente terminar essa entrevista tão importante, eu queria que a senhora falasse sobre como que a mulher pode procurar o Batalhão Maria da Penha, quais são os meios que ela consegue se conectar. A senhora falou sobre um aplicativo. Isso, a gente tem, né, o clássico 190, que é aquele que a mulher pode utilizar. Mas hoje nós temos o aplicativo Mulher Segura, é um aplicativo do governo do estado. E aí quando a gente fala do aplicativo, a gente não fala só em violência doméstica, a gente fala qualquer tipo de violência contra a mulher, importunação sexual no transporte coletivo, enfim. A gente fala de uma maneira geral. Esse aplicativo ele é grátis, né, é gratuito, está lá nas lojas dos celulares. A mulher baixa, faz ali seu cadastro, tem que ter no seu celular, toda mulher tem que ter no seu celular o aplicativo Mulher Segura, porque no momento da violência, a gente fala, é uma forma rápida e discreta de acionar a polícia militar. Porque você liga no 190, você vai ter que explicar, a mulher está nervosa, o atendente não entende o que ela está falando. Enfim, pelo aplicativo, já instalado no celular, ela vai clicar para iniciar o atendimento, e aí essa tela vai cair na localização dessa mulher, e aí ela vai clicar confirmando a localização, já gera no nosso Copom uma ocorrência. A partir do momento que ela confirmou, já gerou para a gente uma averiguação. Quando essa ocorrência, nesse chamado dela, cai na tela do operador do Copom, ele emite um sinal sonoro e visual que não tem como ele não perceber que chegou um chamado do aplicativo e de pronto ele já aciona a primeira viatura, qualquer viatura, seja do batalhão, viatura diária, qualquer viatura que estiver mais próxima dessa mulher, vai fazer esse atendimento. Então, assim, todas as mulheres têm que ter esse aplicativo. A gente pode, você pode chamar o aplicativo para uma terceira pessoa. Por exemplo, eu estou ali numa festa, estou vendo que a mulher está sendo importunada, talvez ela bebeu um pouco mais, já não está conseguindo responder por ela. Eu tenho condição de falar com o operador do Copom dentro do aplicativo, que tem um chat, então eu vou explicar, olha, eu estou acionando, mas não é para mim, é para minha vizinha, é para a vizinha de cima, de baixo, enfim, tem como ali você... E aí a gente tem também, né, procurar o próprio Batalhão Maria da Penha, a Delegacia da Mulher,
As nossas redes sociais, a gente tem, as mulheres de vez em quando chegam denúncias pra gente, então o Batalhão Maria da Penha pode fazer denúncia, chamar, a gente vai na mulher para conversar, vai a policial feminina que vai ali fazer com que essa mulher se sinta à vontade para conversar, para falar o que está acontecendo, para não ser revitimizada também. Então pode fazer por esse canal também de acionamento. É muito importante e a gente incentiva que todas as mulheres que estejam passando por isso possam sim procurar ajuda. Eu queria agradecer muito a Major Dirlene, queria que você levasse em nome do programa Contestando, da TV Brasil Central, TV Assembleia, nossa admiração e nosso agradecimento aos homens e mulheres da Polícia Militar do Estado de Goiás, especialmente nesse mês, as mulheres pelo seu mês em que elas são lembradas, mas sempre lembradas de forma que a gente possa cada vez mais evoluir na nossa sociedade a fim de acabar com essas mazelas que tanto afligem as mulheres no nosso país. Eu que agradeço o espaço. Nossa participação em programas é também uma forma de combate à violência, porque aqui a gente está falando, está conversando, o público está sabendo do nosso trabalho, que muitas realmente mulheres ainda não sabem da existência do batalhão, não sabem da existência desse amparo todo. Então eu agradeço o espaço, estamos aí à disposição, o batalhão está sempre à disposição. Nós que agradecemos. Existe um sinal também, não existe? Da mulher que está sendo importunada ou que está sendo vítima da violência? Tem o X, né? Aquele um negócio na mão também? Na mão, Ela tem alguma coisa assim? Acho que esses dias eu vi no noticiário uma mulher que estava sendo sequestrada, parece-me, né? E ela fez um sinal e o atendente do balcão percebeu e acionou a polícia. Então eu não lembro-me qual foi o sinal. Não é nada assim formalizado, não né? Tem, então. Não tem nada assim formalizado. Mas aquele X, né? A mão espalmada com o X, mostra ali, né? É um símbolo, na verdade, de combate. E aí, se a mulher apresentar numa situação, então a gente orienta que as pessoas já acionem talvez a polícia militar. Nesse caso, a mulher fez assim, com a mão. SOS. E aí esse atendente atento. A gente tem chamados no Copom também que a mulher pede ali, eu quero pedir uma pizza, ou quero enfim, a gente tem realmente casos assim. Então, de qualquer jeito que a mulher fazer o acionamento, a gente vai... E essa denúncia é sigilosa? Mulher segura, por exemplo, a minha vizinha está sendo vítima. Eu quero denunciar o marido. Então essa fica reservada? Fica, porque assim, vai gerar um raio de averiguação que não vai... Por exemplo, se as mulheres geralmente não fazem como denúncia, mas fazem como, por exemplo, a mulher está sendo agredida, né? Então a viatura vai lá e faz a constatação da violência e faz ali o raio, mas não tem necessidade, não tem essa comunicação de passar quem foi, que avisou. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, Major. Uma satisfação agradecê-lo. Peço que, de igual modo, transmita nosso abraço a todas as valorosas mulheres e homens do Batalhão de Polícia Militar. Boa noite, doutor Geraldo, e a todos que nos acompanharam na noite hoje. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Major. Foi excelente. Muito obrigado. Boa noite a você de casa. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um programa Contestando. Aguardo você aqui nesse compromisso e agradeço muito a sua presença nessa noite conosco. Sexta que vem a gente volta. Fiquem todos com Deus e até lá.